pessoal, tudo bom? Então, vamos começar a nossa primeira aula online? Então, até agora a gente estava revisando, né, o nosso conteúdo do ano anterior e o início do nosso conteúdo desse ano. Então, esse ano a gente começou falando sobre os níveis de organização, né, do corpo humano, que inicia-se pela célula, que é o primeiro nível. Depois a gente tem os tecidos, que é o conjunto de células geralmente semelhantes que se unem para uma determinada função. Depois a gente tem os órgãos, que são conjuntos de vários tecidos que se unem para desempenhar uma função específica no organismo. Depois a gente tem o sistema, que são os conjuntos de órgãos que se unem, cada um fazendo a sua função específica, mas em conjunto por um objetivo em comum, né? Seja digestão, respiração, reprodução, seja qualquer um desse objetivo final em comum. E por último a gente tem o organismo, que é o conjunto de todos esses sistemas trabalhando em conjunto pelo nosso corpo, certo? Então a gente já viu sobre a nossa célula, que é a célula eucarionte animal, a gente já falou um pouco das organelas dela, né? Membrana plasmática, que envolve e protege, citoplasma, que preenche, o núcleo, que controla as atividades celulares e é responsável pela transmissão de características genéticas, porque é nele que se encontra o DNA. Os mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, os lisossomos, que são responsáveis pela digestão, os ribossomos pela produção de proteínas, os centríolos pela duplicação, né, das organelas, a divisão celular, e o complexo de Golgi, que é responsável por armazenar, empacotar e transportar substâncias, e o retículo endoplasmático, que auxilia na produção de substâncias e transportes dentro da célula também, certo? Então isso a gente já viu. Agora a gente vai partir para o nosso próximo conteúdo do 8º ano, que são os tecidos, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de tecido que existem no corpo humano e a função de cada um deles e onde a gente pode encontrar. Então, primeiramente, recapitulando, o que é um tecido? Tecido é um conjunto de células geralmente semelhantes que se unem para uma determinada função. Por que geralmente semelhantes? Porque 99% dos tecidos é formado por células semelhantes. Mas a gente tem um grupinho em especial, que é o tecido sanguíneo, que é formado por células diferentes, certo? Então a gente não generaliza, a gente diz que são células geralmente semelhantes, tá? A gente divide os tecidos em 4 principais grupos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso, tá? O primeiro grupo, tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento. Ele reveste a parte interna e externa de órgãos do nosso corpo, tá? Então ele tem a principal função de revestimento e proteção desses órgãos, certo? Depois a gente tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de preenchimento. Ele preenche espaços, lacunas entre tecidos e até mesmo entre células dentro do nosso corpo. Eu costumo comparar o tecido conjuntivo com o rejunte de um piso de uma cerâmica. A gente tem lá os pisos, né, que ficam um do lado do outro, mas entre eles fica uma lacuna e ela é preenchida com uma massinha, né, com um rejunte. Essa é a função que se assemelha à função do tecido conjuntivo: preencher essa lacuna entre esses espaços vazios. A gente tem 4 principais tipos de tecido conjuntivo no nosso corpo, tá? A gente tem o tecido conjuntivo ósseo, que é o que forma os nossos ossos, o nosso esqueleto. Ele é um tecido mais rígido, tá? Com menos flexibilidade, e ele é rico em cálcio, o que dá essa rigidez a ele, além de outros elementos, mas o cálcio é o principal, certo? Depois a gente tem o tecido cartilaginoso, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Eles são muito semelhantes. A diferença é que o tecido conjuntivo cartilaginoso ele é mais flexível, ele é menos rígido que o tecido conjuntivo ósseo, tá? Aonde a gente encontra o tecido conjuntivo cartilaginoso? A gente encontra ele no nosso nariz, a gente encontra ele na nossa orelha e a gente encontra ele também principalmente nas extremidades dos nossos ossos, tá? Que a gente chama de articulações, certo? Eles são muito importantes nessas regiões de articulações porque eles impedem o atrito entre os ossos. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um giz, certo? Vamos fingir que cada um desses giz seja um osso do meu corpo.
e que aqui eles estejam formando uma articulação. Então, vamos ver se vai dar para ver certinho. Quando eu mexo o meu giz, eu mexo a minha articulação, eu acabo realizando um processo que a gente chama de atrito, certo? Esse atrito causa o desgaste desse giz. É a mesma coisa que aconteceria nos nossos ossos se não existisse o tecido conjuntivo cartilaginoso em cada uma das extremidades dele, certo? Então ele tem, além da função de sustentação, também como no tecido ósseo, ele também tem a função de proteção. Ele protege as extremidades dos ossos, evitando que o atrito cause o desgaste natural desse tecido, certo? Depois a gente tem o tecido adiposo, tá? O tecido conjuntivo adiposo, ele é formado por células adiposas, ou seja, células que têm capacidade de armazenamento de energia, de gordura. Então, é o tecido que causa a nossa camada de gordura do nosso corpo. Infelizmente, as meninas têm muito mais tecido adiposo que os meninos, né? E acabam tendo uma camada de gordura maior. Mas esse tecido ele é muito importante. Ele além, né, de apenas fazer uma camada de gordura, ele faz outras funções. Por exemplo, ele ajuda a dar um molde ao corpo, ele ajuda a armazenar energia, né? Então, graças a esse armazenamento, a gente consegue ficar horas, às vezes até dias, sem se alimentar. Ele ajuda a aquecer o nosso corpo. Em alguns animais ele é extremamente importante porque eles vivem em ambientes extremamente frios e eles precisam dessa camada de proteção para poder sobreviver, né? Animais que vivem no Ártico, né, na Antártida, eles precisam dessa camada de tecido adiposo. No nosso caso, a gente utiliza de outros mecanismos, né, roupa, para poder se aquecer, mas ele também ajuda a manter a temperatura do nosso corpo, certo? E depois do tecido conjuntivo adiposo, a gente tem o tecido conjuntivo sanguíneo, que esse é um tipo especial de tecido. A gente diz que ele é especial porque ele possui algumas características peculiares, que é o fato dele não ser formado por células semelhantes, ele é formado por células diferentes, e o fato dele ser líquido, diferente dos demais tecidos. Então, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele é formado por uma parte líquida chamada de plasma e uma parte sólida, certo? A parte sólida é formada pelas suas células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos, tá? Os glóbulos brancos, as plaquetas e que são fragmentos celulares. Então, os glóbulos brancos a gente chama de leucócitos, tá? Eles são responsáveis pela proteção do nosso corpo, nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, que combate qualquer tipo de invasor, vírus, bactéria, qualquer coisa que tente invadir o nosso organismo. Os glóbulos vermelhos, eles são chamados de hemácias, são responsáveis pelo transporte dos gases oxigênio e gás carbônico dentro do nosso sangue para todas as partes do nosso corpo. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Então, quando a gente tem um ferimento, as plaquetas elas se direcionam para aquela região, vão formar uma fibra onde vai evitar que aquele sangue continue saindo por aquele ferimento, que a gente chama de coagulação sanguínea, tá? Então, ele é importantíssimo para evitar a hemorragia, né, do nosso corpo, que é a perda excessiva de sangue. Então, dentro do tecido conjuntivo e tecido epitelial, a gente depois tem um outro grupo que é o tecido muscular. O tecido muscular se divide em novos 3 grupos: tecido muscular liso, tecido muscular estriado, esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular liso, ele é encontrado principalmente revestindo os nossos órgãos, que fazem contração e relaxamento, né, que a gente chama de movimentos que são involuntários. São movimentos que acontecem, que são necessários acontecer dentro do nosso corpo, e o nosso cérebro, o nosso corpo, que controla esses movimentos. Então, por exemplo, no nosso estômago, no nosso intestino, o nosso pulmão, são órgãos que possuem tecido muscular liso, né, dentro do nosso organismo. O tecido muscular estriado esquelético, como o nome já sugere, ele fica preso aos nossos ossos e eles fazem o movimento do nosso corpo, certo? E o tecido muscular estriado cardíaco, ele é encontrado apenas no coração, tá? E mais nenhum outro órgão. Por último, mas não menos importante, a gente tem o tecido nervoso.
O tecido nervoso, ele é formado principalmente pelos neurônios, que são as nossas células nervosas, e as células glias, que são células que estão ali para auxiliar os neurônios no seu trabalho, certo? Então, esses são os 4 grupos de tecido que a gente possui. O epitelial, que é o tecido de revestimento, conjuntivo, que é o tecido de preenchimento, o muscular, que é um tecido de movimento, e o nervoso, que é um tecido que ele faz a ligação de todo o nosso organismo e ajuda a controlar funções vitais do nosso corpo. O epitelial é o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Então, esses são os 4 principais tipos de tecido. Cada um deles ainda vai se subdividir em grupos ainda menores, dependendo, né, das células que vão formar esses tecidos e a função que cada um deles desempenha, certo? Espero ter conseguido alcançar o máximo possível, né, a compreensão. A professora está enviando junto com o link do vídeo um resuminho com esse assunto, tá? E umas atividades. Então, o resuminho, ele tem que estar no caderno, tá? Copiado ou impresso e colado, não tem problema, mas ele tem que estar no caderno de ciências, tá? As atividades eu sempre tenho pedido desde o início que vocês vão organizando elas separadamente, montando um portfólio para poder me entregar posteriormente elas todas, né, de acordo com as datas de envio, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês sabem, a gente tem aquele grupo lá no WhatsApp para vocês poderem estar me mandando as dúvidas ou pode estar comentando aqui embaixo também, beleza? Beijo, até a próxima aula.